Olá a todos que nos acompanham nessa sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje eu estou aqui com duas pessoas super especiais para falar também sobre um assunto que é bem importante. Nosso lugar na vida amorosa. E para isso eu estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, que foi convidada pela Fer do Prana, porque a gente está aqui todas as sextas-feiras das terapias com ela ou com as meninas que trazem um olhar diferenciado para essa nossa existência, né? Nossa experiência humana. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascarão, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. A Fer também veste Regla nos nossos programas. A Kumon, método de estudo para um desenvolver do aluno ao seu máximo potencial. Flair para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Clínica de Saúde e Estética Fabielle Espanhol e a Ótica Bem Ver. E agora, mais uma vez, as minhas boas-vindas às meninas que estão aqui comigo, em especial hoje. Fer, muito obrigada por trazer a Rô mais uma vez aqui no programa. Rô também. Que especial, Fer, esse programa para hoje. Que tema? Verdade, que bom, né? Porque que bom que a Rô aceitou. Conseguiu organizar a agenda para estar aqui, porque é o nosso grande desafio, né? Talvez uma das maiores dores do ser humano é a vida amorosa, né? Nós entendermos como funciona, porque é na nossa vida amorosa que nós começamos a formar nossa família. E se nós não estamos disponíveis e posicionados na nossa vida amorosa, nós ainda seguimos vigiando o casamento dos pais. Né? E vamos carregando o casamento deles de uma forma, às vezes, negativa para dentro da nossa própria casa. Então, que bom que o pessoal aí possa botar os pés no chão, respirar profundamente e, quem sabe, olhar a sua história de um outro lugar. Muito Obrigada bem. Que aceitou, Rô. E Rô, então, voltando a casa, está aqui mais uma vez conosco. E que bacana a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante. E vendo os olhares de vocês aqui, que eu admiro as duas muito. Então, obrigada. Muito bom estar de volta, já estava com saudades. O bom filho a casa torna, né? Eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e eu ajudo mulheres e casais de todo o Brasil que precisam de ajuda para olhar para a vida amorosa. Fer, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, trocando nesse momento, porque a vida amorosa realmente é um ponto bem delicado na vida de uma pessoa, seja homem, seja mulher. São olhares diferentes e muitas vezes as mulheres até acham que os homens não sofrem nessa área, mas sofrem sim. E é muito importante olhar para a vida amorosa, porque eu acredito que também é um dos pontos na nossa vida de maior evolução. A vida amorosa, ela tem o poder de nos fazer olhar para questões muito profundas. E nós podemos evoluir de uma forma muito bonita quando nós estamos amando, construindo a nossa família. Então, que esse programa de hoje possa chegar no coração das pessoas e fazer um convite, sabe? Para olhar para algumas questões, para alguns emaranhados, para algumas dinâmicas, para alguns padrões, porque pode ser mais leve. Relacionamento não é para ser sofrido. Relacionamento não é para ser uma luta diária, não é para ser uma briga diária. Relacionamento não é para carregar o outro nas costas ou para ser carregada. É para ser uma troca saudável que soma na vida e torna a vida muito melhor. Porque amar vale muito a pena. Muito bem. Fer, sempre que tu comenta sobre família, sobre hierarquia, sobre as pessoas estarem no seu lugar, né? Cada um no seu posto como nasceu e precisa estar aí. Nós começamos a ver pessoas descompensando talvez
a sua vida amorosa, que hoje é o tema específico, e óbvio que aí a gente vê para todas as outras questões da vida, né? Mas começa a desalinhar quando a pessoa sai do lugar que é para ela ter. É isso? Sim, mas tem algo que já, antes da gente sair do lugar em uma relação, a gente já carrega isso de outros lugares. Porque quando a gente olha na constelação, a gente vai olhar na hierarquia. Né? Então, se eu vou na minha vida amorosa, ou no meu trabalho, com uma amizade, sair do lugar, a gente já traz esse movimento lá da nossa família de origem, da nossa casa, dos nossos pais, entre nossos irmãos. Né? Então, é como se isso fosse apenas uma consequência de algo que vem já da origem da vida, né? Algo lá de trás. Isso que a Rô falou, né, da energia de a gente ser feliz no amor e o quanto pode evoluir. Qual é a energia, e o pessoal de casa agora já pensa, né? Qual é a energia mais forte entre os humanos no planeta? Né? É a energia afetivo-sexual. Porque o dia que essa energia terminar, o dia que nós não tivermos mais energia afetivo-sexual, a nossa espécie não desembarca mais aqui, né? Acaba para nós. Então, através dessa energia, e aí agora, né, quando eu paro para pensar, trazer para o nosso coração, assim, quando a gente tá apaixonado. Quando a gente se apaixona, né? Ai, dá vontade de arrumar o cabelo, dá vontade de trocar de roupa. Daí a gente quer fazer uma coisa diferente, daí vai na academia, daí a gente já emagrece. Tem uma energia de movimento, de vida. Né? Quando a gente se apaixona, a gente se sente vivo, desejado, daí é bom beijar, daí é bom cheirar. Tudo bom. É uma delícia. Aí depois, quando a paixão vai passando, se nós não vamos, né, tendo noção que nós idealizamos alguém, nós temos um arquétipo interno de um príncipe, de uma princesa, né, e aí essa parte lúdica dentro de nós não percebe que aquele príncipe, se ele comer pão com alho, ele vai ter um hálito, né? Se a princesa não lavar o cabelo vai ficar oleoso. Né? Então aí, quando essa paixão vai passando e a gente vai conseguindo ver a pessoa, a vida real, dá um choque. E quanto mais essa paixão, as pessoas que se apaixonam muito, né? Ah, eu me apaixono, saio de uma paixão, já apaixono de novo, né? Tem esses quadros repetitivos. Muitas vezes houve um movimento que o Bert Hellinger chamou de movimento interrompido precoce em direção à mãe. Né? Então a pessoa que se apaixona com muita facilidade, aquela pessoa já se torna tudo para ela. Né? Sem aquela pessoa eu não vou viver. O movimento com a sua mãe foi interrompido precocemente. Né? E toda vez em que alguém diz, eu não posso viver sem, seja uma pessoa, chocolate, um esporte, né? Algo que goste muito, a pessoa coloca aquela figura, né? Aquela representação no lugar da própria mãe. Porque a única forma de a gente não sobreviver aqui na Terra, e aí esses traumas podem ser intrauterinos, a única forma de a gente não sobreviver aqui na Terra é estando dentro da nossa mamãe, né? E por alguma razão a mamãe perder a sua vida, né? E aí a gente pode vir a falecer. Porque depois que a gente nasce, sim, né? Nós somos pequenos, precisamos de zelo e cuidado, mas depois que a gente desembarca, já é possível sobreviver. Qualquer pessoa vai poder me dar mamar. Qualquer pessoa vai poder trocar a minha fralda. Agora, antes desse nascimento, a gente carrega essas memórias muito profundas. E quando na vida adulta a gente começa a colocar esses arquétipos, né, de namorados, maridos, esposas, bens materiais, hábitos, dizendo, sem isso eu não vivo, há esse movimento no inconsciente profundo, que muitas vezes precisa ser visto, porque a Rô vai poder dizer quantas pessoas que adoecem, né, e olham para a morte, porque viveram uma paixão muito intensa, ou outra paixão seguida de outra paixão, e aí que vão trazendo as frustrações da vida real, né. Aí a Rô aí que nos oriente como é que é esse processo, né. Então, Rô, vamos aproveitar, porque eu fiquei até de boca aberta enquanto eu ouvi a Fer falando. Eu percebi que tu foi para algum lugar. Ela foi fazendo uma avaliação ali. Eu fiz todo o caminho, enquanto a Fer comentava, passei por todos os canais aí que ela disse, não, porque assim, não, realmente, faz pensar. E aí eu comecei a me colocar num outro lugar dentro dessa realidade. E aí eu
comecei a ver às vezes, questões que eu digo, realmente, fala todos os programas, Fer, é celular isso? Está em mim? Eu nasci com isso, né? Então é verdade. Aonde que talvez houve alguma quebra? Onde que... Então a gente começa a questionar. E eu gosto disso porque eu imagino que quem esteja em casa nos assistindo também pode também refletir sobre isso, né, Rô? E aí que a gente vê pessoas buscando ajuda para tentar amenizar o que se passa, né? Quando elas aparecem, essas questões mal resolvidas, posso dizer dessa forma. O que acontece? Quando a pessoa chega pra mim, é um sintoma. É um sintoma, aquilo ali é um sintoma. A vida amorosa bagunçada, né, essa questão que chega muito pra mim não é eu escolho você, eu preciso de você, você é tudo para mim, sem você eu não vivo. Eu atendo muitos casos de pessoas que elas falam que elas querem morrer. Como um desespero, né? É um desespero, choram como uma criança que não ganhou alimento, não ganhou abraço, ou está sendo castigada. É aquele choro que envolve uma dor profunda, é algo muito mais profundo. Só que, como a questão amorosa, a vida amorosa de maneira geral é um ponto delicado, é o que faz a pessoa muitas vezes olhar para ela. Porque quem me procura não vem dizendo, Rô, eu quero mudar a mim, eu quero melhorar a mim. De maneira geral, elas querem, porque eu atendo mais mulheres, atendo homens, atendo casais, mas as mulheres são o meu público mais grande. Elas chegam para melhorar a relação, mas elas querem, de maneira geral, mudar o outro. E aí, durante o processo, é que elas vão compreendendo que existem questões mais profundas ali sobre elas. Elas vão entendendo que é sempre chave e fechadura. Eu falo muito, é chave e fechadura. Olha onde você está colocando essa pessoa e como você está percebendo essa relação. E, de maneira geral, as pessoas não conseguem compreender o que é um relacionamento da vida real. Esse relacionamento que a princesa está com o cabelo oleoso, que o príncipe tem um chulé, tem um bafinho, solta pum. Não, é um amor idealizado. E inicialmente, a relação ela tem muito mais a ver com eu me relacionando com aquilo que eu estou projetando no outro. As pessoas não se enxergam imediatamente. Tanto que o Gary Chapman, que é um pesquisador de relacionamentos há mais de 2, 3 décadas, ele fala que casar apaixonado é um erro que as pessoas cometem. Que elas precisariam esperar passar esse auge da paixão para então elas se enxergarem de fato como são e decidirem se querem continuar juntas. Porque como eu vejo tudo isso? A paixão, ela facilita tudo é fácil, tudo é bom. Eu vou dar um jeito, nós vamos encontrar uma saída. E quando vai saindo dessa paixão para o amor, como se fosse uma ponte. Tem uma travessia para acontecer ali. Eu começo a me irritar com outra pessoa, eu começo a me incomodar e já não tem mais a parte orgânica. Acaba a parte orgânica, que é essa facilidade do amor. Então eu já tenho que servir. E aí quando entra a troca, quando entra o serviço, porque lá no início eu faço tudo e não quero nada. Eu só faço porque eu me alimento daquilo ali. Faço. E de maneira geral as mulheres fazem muito. Fazem, mas tá tudo bem, tá tudo lindo. Só que chega um momento que eu também quero receber. E aí eu não tô mais recebendo. E aí vai virando dívida emocional. E aí vai virando peso, aí vira cobrança, aí vira aquela coisa pesada e difícil que o relacionamento já não é mais tão gostoso. E as dinâmicas vão ficando completamente bagunçadas e aí entram num relacionamento já muito balançados. Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Vai mudando, porque as pessoas já vão começando muitas vezes os relacionamentos de maneira errada. E aí quando elas chegam pra mim, é um sintoma. Eu sempre digo, o que tu tá vivendo agora é sintoma. Vamos voltar lá atrás para entendermos como é que foi essa construção. Porque a pessoa chega e ela quer no primeiro atendimento falar só do casamento ou do namoro, desse problema atual. E eu falo, esse é um problema que tá acontecendo porque existem vários outros que não foram resolvidos. E muitas vezes quando eu questiono, como que foi teu primeiro laboratório de infância? Quais foram as tuas dores? O que você viveu que foi mais marcante? Vou questionando, a pessoa não entende muitas vezes. Mas por que ela tá me perguntando isso, né? Por que ela quer saber? Mas é porque tudo começou lá atrás. O que as pessoas estão vivendo agora é resultado da criança que elas foram, é resultado das dores que elas viveram. Nós somos adultas, mas nós e todas as outras pessoas enxergamos o mundo através da criança que um dia nós fomos. E se a gente não vai resolvendo essas questões internas, fica muito difícil viver o relacionamento de uma forma adulta, que é uma outra questão. Muitas pessoas vivem a relação como crianças.
e não como pessoas adultas que entendem essa troca acontecendo e que estão dispostas a servir. E aí fica tudo bagunçado. É eu querendo salvar o outro, eu querendo que o outro me salve, eu querendo ser mãe, eu cobrando uma coisa que não cabe num casamento, eu não dando o que cabe num casamento, e aí vai virando uma bagunça, né, Fer? E é isso mesmo. E a gente olha pra pessoa, né? E quando eu digo a gente, nós espécie. Porque quando a gente foi falando e a Laura foi, né? Porque nós nos identificamos com isso, isso não nos separa, né? O que a nossa espécie vive é comum a todos. Só que cada um, claro, da sua forma, do seu jeito, da consciência que tem, das ferramentas que já conhece, ou do quanto já se conhece, consegue ter um jogo de cintura de dizer, não, isso é comigo. O que eu estou fazendo para projetar isso? Então, esse movimento de entender que sim, as crianças vão brincar, né? Adultos que vão namorar, né? E essa energia da sexualidade, imagina que nós vamos aos meados dos 4 anos, quando a gente começa a entrar na nossa fase fálica, ter a nossa concepção interna do que é a vida sexual. Mas como uma criança, com a pureza de uma criança, né? E aí depois o adulto, e quantas memórias que nós todos carregamos, né? Das primeiras experiências, né? Do toque, do que a mamãe falava quando a gente se tocava, os adultos que estavam perto, nossos primeiros beijinhos num primo, no vizinho, na vizinha, né? Na escola. Assim como abusos que podem ter acontecido nessa fase. E se nós pegamos isso que a Rô falou, isso é um sintoma, né? Se a gente pega só essa dinâmica que a gente tá vivendo agora. Tenho dor na relação, não sinto desejo. Eu sinto desejo, mas dói. Se esse lugar é físico, se ele é emocional, se ele traz pensamentos. Tudo isso vem da sexualidade da nossa espécie, né? Nós hoje, no ano de 2023, estamos ainda descobrindo, enquanto espécie, como é o funcionamento dos órgãos sexuais, né? É algo que nós não temos consciência. E aí a gente pega nos nossos antepassados, né? Como era para nossa nona, que era um filho depois do outro. Ainda amamentando um filho, ou o outro começando a caminhar, já vinha lá outra gestação, né? E aí, o quanto essa avó, essa mãe, essa bisa estava disponível para a vida com o seu marido, com todas aquelas crianças pequenas, né? E isso está vivo em todos nós. Então, quanto mais nós vamos entendendo, descobrindo, porque é como se nós, por uma fidelidade, nós ainda tentássemos viver daquela forma, por uma fidelidade, e a gente não vai ficando disponível para o amor, né? E disponível para o amor eros, porque a gente sai do lugar, né, que é o nome do nosso programa hoje, ficando muito amiga do marido, ficando uma irmã do marido, né? Aqueles casais, vocês são irmãos, ficaram muito parecidos, né? Que pode Gostam das mesmas coisas. Gostam das mesmas tudo coisas. junto. Às vezes, gurias, isso pode vir até de abortos, né? Que os pais de um ou de outro teve e tenta suprir um filho que aquele casal perdeu. E aí vai dizer assim, nossa, me dou melhor com a minha sogra que com a minha mãe. Eu escuto isso com frequência. E aí perde o desejo sexual, porque o marido, ao invés de ser visto como um homem, eros, é visto como um irmão, né? E acaba ficando disponível para outras pessoas. Então, entender o nosso posicionamento e que isso vem de algo muito profundo, né? Muito profundo. É sim entender que às vezes, né, é bem o descomplicando a relação. Às vezes a relação, ela nem tá complicada. Mas tá fora do lugar é que complica o negócio, né? Que vai emaranhar, como nós falamos na constelação. Uma relação fluida, as pessoas se dão bem, se querem bem, né? Criam seus filhos, a situação financeira é gostosa, mas eles não ficam disponíveis para uma vida sexual. E aí a relação complica, né? E a pergunta é, por que eu não estou disponível? O que é que está acontecendo dentro de mim, que eu vou projetar nessa minha família, né? Ficando indisponível para essa relação. Então, isso é muito, muito profundo de a gente estar disposta a exatamente isso que a Rô falou. A nossa consciência pessoal, ela vai culpar o fora.
né? Meu marido gasta todo o dinheiro, meu marido sai com outras mulheres, meu marido não me ajuda com a casa, né? Nossas narrativas. Né? Mas por quê? Por que nós atraímos essa pessoa? Porque foi com essa pessoa que eu casei, né? O que tem ali que me chama e é um padrão do meu sistema, né? Que eu vou estar projetando tudo aquilo que deu certo e que deu errado atrás de mim, vai estar projetado nessa relação, né? Porque muitas vezes, Rô, o que a Fer coloca como eu sou o reflexo do que está acontecendo. Então, pode ser que eu tenha liberado meu marido, deixado ele disponível para outras, pelo fato de que eu me aproximei demais dele a ponto de forma inconsciente. De forma inconsciente. Né? Isso. Ok. Como tu vê, por exemplo, consegue perceber quando as pessoas chegam com algumas demandas, com algumas questões aí e que não estão legais, perceber logo, talvez algo como a Fer coloca, tá no lugar errado, ou agindo de forma que sempre, talvez, pela história que te contam, né? Como tu dissesse, não, como é que foi a tua infância? Como é que daqui um pouco tá repetindo padrões? Porque isso, eu que posso estar ouvindo vocês falando, tá? E eu tô aqui de fora só ouvindo, mas faço vários desenhos no meio desse caminho, porque vejo o quanto que pode ser útil para alguém que esteja assistindo e pode dizer assim, tá, mas como eu me vejo dessa forma? Como é que eu me vejo fora disso? Rô, como é que tu vê um relacionamento fora de fluxo, então? A minha abordagem é diferente da Fer. Então, quando chega pra mim, eu vou fazer análise. Vou ter um primeiro contato com essa pessoa, ela vai me contar muitas histórias, eu vou ouvir essas histórias e depois eu vou fazer análise. Então, a base do meu trabalho é análise comportamental e corporal. Então, quando eu entendo as feridas emocionais dessa pessoa, eu já conseguir desenrolar o que está acontecendo ali. Porque, por exemplo, uma menina, um menino, enfim, um indivíduo que tem uma ferida profunda de abandono. Com muita frequência, essa pessoa é uma salvadora. Não vou falar 100%, porque o sempre e o nunca, né, são sempre burros. Mas, com frequência, é uma pessoa que tá dando demais, é muito doadora, é uma pessoa muito carente, é uma pessoa que tá buscando a mãe na relação. Dentro da minha visão de trabalho. Então, essa pessoa tá fazendo muito. É aquela pessoa que colocou no eu preciso de você. Eu não vivo sem você, a minha vida não funciona sem você. Então, de maneira geral, essa pessoa vai se colocar numa relação que ela é muito sugada, que ela precisa fazer demais, que ela precisa salvar o tempo todo. Só que ela, quando se vê numa situação de receber, ela não gosta, ela não quer. Ela diz que quer, ela verbaliza, eu quero, mas quando chega o momento das coisas acontecerem, alguém tenta facilitar a vida dela, ela dá um jeito de sair dali, ela dá um jeito de não receber, ou se ela recebe, ela tem culpa, ela não fica bem nesse lugar. Ela geralmente também tá resolvendo o problema das amigas, o problema da mãe, o problema do pai, ela tá dando conta de um monte de coisas. Então, quando eu descubro, né, fazendo análise, o perfil dessa pessoa, os sabotadores dessa pessoa, eu já vou fazendo todo um desenho de como ela funciona. É uma pessoa que vai ter um prestativo muito alto, que vai ter um hipervigilante muito alto, que é o sabotador da ansiedade. Então, eu vou conseguindo fazer esse desenho e entender o que está acontecendo com ela. A mesma coisa quando chega uma pessoa que tem a ferida da traição. São pessoas, de maneira geral, muito indisponíveis e que com muita frequência são traídas nos relacionamentos. Que a menina tá lá presa no pai, o menino tá preso na mãe, e são pessoas que dão um jeito de fazer dar errado. Depois elas dizem assim, não, porque eu tenho que ficar sozinha mesmo. Não, porque amor não é pra mim, porque amor é muito difícil. São pessoas que com frequência casam com o trabalho. E essa dinâmica, ela vai, não é naquele momento, já vem de uma vida toda daquele jeito. São pessoas muito fortes, pessoas que dão conta de tudo, que carregam o mundo nas costas, mas no sentido de força. Aquela pessoa que ela tem orgulho de ser racional, prática, de não precisar de ninguém. Muito indisponível para um amor com doação. Então, eu vou olhando essas dinâmicas das feridas emocionais, entendendo qual foi a fase que aconteceu. Então, tem o período intrauterino, tem o período logo após o nascimento, tem o período da descoberta da sexualidade, e isso vai conferindo àquela pessoa algumas características, assim como o perfil comportamental. Então eu vou entendendo o que está acontecendo ali. E aí eu vou mostrando para essa pessoa aos poucos que
Se ela quiser sair daquele relacionamento, tá tudo bem, é uma escolha. Só que se ela não resolver as questões dela, ela vai, assim como ela já fez, repetir o mesmo padrão. Porque são muitas as pessoas que chegam e dizem, eu não quero mais esse casamento, já tô com a mala pronta, já aconteceu. Eu tô com um horário marcado contigo, mas eu já tô com a mala pronta para ir embora. E aí quando a pessoa chega, eu falo, olha, tu pode ir embora. Mas entenda o seguinte, a primeira vez que uma relação amorosa tua dá errado, é do primeiro relacionamento que tu tá saindo, não é um padrão que tu já tem de relacionamento, não é sobre o outro, tá acontecendo um espelhamento aqui. Você vai precisar mudar se você quiser, então, saindo dessa relação, viver algo diferente. Ou você vai continuar buscando isso para você. E sobre indisponibilidade, uma coisa que as pessoas não costumam fazer um link é que uma pessoa indisponível não é uma pessoa que não se relaciona. Os indisponíveis casam, têm filhos, constituem família. Mas eles não se entregam, eles ficam num raso, muito raso, e no lugar errado na relação. Porque eu vejo com frequência essa pergunta, mas eu tô casada, como que eu sou indisponível? Eu quero casar, como que eu sou indisponível? Mas é mais profundo, não é uma coisa que a gente olha ali, não é só palavra. Isso. Não, as pessoas falam muitas coisas, mas elas não compreendem que não é sobre falar apenas, é sobre sentir, é sobre fazer, em todo um contexto. Tá certo. Meninas, nós vamos continuar esse nosso papo, porém eu agora vou dar uma paradinha só para agradecer alguns patrocinadores, alguns apoiadores que fazem com que esse programa aconteça. Ótica Bem Ver, sua melhor ótica há mais de 20 anos cuidando de você com as melhores lentes, os melhores produtos. Localizada na Avenida Presidente Vargas, em frente aos Correios, aqui em Nova Prata. Ao Planos de Saúde TACMED. Para você, ter um bom plano é ter segurança e saúde com qualidade e agilidade? Então o seu plano é TACMED. Conte com uma ampla estrutura de serviços de saúde superiores para planos individuais, familiares ou empresariais. Utilize o cupom CONECTATV e seja um beneficiário dos planos de saúde TACMED. Tudo para você se sentir bem. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho, que há sempre um orientador guiando para cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. Gostaria de agradecer também a Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais, com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, tem o sábado do churrasco. Então aproveita, vai para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Então, voltando, nós estamos falando sobre o nosso lugar na vida amorosa. Estou aqui com a Fer do Prana Energia Vital, que traz nas sextas-feiras todas essas dinâmicas, esses temas que são bem importantes, com convidados bem especiais, para que a gente possa entender, né, e talvez deixar aquele pontinho de interrogação, assim, o que será que talvez eu preciso olhar, preciso buscar. E dentro dessas dinâmicas, Fer, eu vejo aqui que a gente tem diversas abordagens. Aqui nós temos duas, né? Temos o teu olhar, o que tu estuda, né? A constelação familiar. Desse lado eu tenho a Rô, que vem com outro olhar também. Mas tudo é muito bom, estar frisando que tudo faz muito bem. Escolhendo cada um e quantas vezes isso se complementa. Aqui em off, até a Rô falou, não, se a pessoa não entender o lugar dela, preciso indicar uma constelação. Para que essa pessoa possa, daqui um pouco, ter esse outro olhar para poder complementar. Então, isso tudo é muito bonito de ver. É porque não exclui, né? Não é que a gente vai excluir, fiz isso, não precisa mais aquilo.
Agora eu faço isso, não precisa aquilo. Não é, são áreas diferentes, de formas diferentes e que se completam, né? A gente consegue, de alguma forma, facilitar o trabalho da outra pessoa. Como a gente pensar assim, eu vou no médico, né? E aí, por alguma razão, eu tô com um problema de saúde. Vou precisar rever minha alimentação, vou precisar de uma nutricionista. Vou precisar olhar para as minhas emoções. Vou precisar ir na academia. Nós não somos um único sistema, uma única forma. Olha quantas formas, quantos sistemas diferentes tem dentro do nosso corpo. Então, são formas diferentes de abordagem, mas que uma vai levando a outra e todas se ajudam num contexto. Né? E aí, quando a Rô falou sobre a triangulação, né? Esse movimento nós chamamos de o filho da mamãe, né? Ou a filhinha do papai. Quando a gente se posiciona nessa triangulação, porque começou ali, né? Nós vamos triangular com os nossos pais. Tomar dores da nossa mãe, né? A gente precisa ver, a gente olha lá e vê um como bandido, um como mocinho, né? E a gente fica fazendo tomando dores, tomando posicionamentos, ficando no meio dos dois. E assim nós seguimos. Se na nossa vida adulta nós não vamos procurar profissionais, né? Tem pessoas que vão expandir a consciência e ter muitas respostas em um livro, no líder religioso, na psicóloga, né? Na terapeuta, na constelação. Se nós não vamos buscando caminhos para viver melhor, né? Eu vou encontrar o caminho que fecha como verdade para mim. Buscar ajuda para viver, porque nós vamos triangular. Faz parte da experiência humana. Então, uns vão triangular com vício, com o trabalho, com as amizades, triangular com os filhos. E aí, né, eu disse, quanto tempo nós ainda temos? Porque aí se nós vamos começar a falar, tira o maridão da cama, bota o filho, né? Sai da cama onde dorme com a esposa e aí vai dormir com um filho. Então, são movimentos tão simples, mas que falam tanto sobre nós, né? E aí a Rô falou antes da indisponibilidade, né? Eu casei, mas sou indisponível. Como assim? Não tô entendendo. Quando nós começamos a perceber, e é esse mapeamento que a Rô disse, eu ouço, né? E aí vou ajudando a pessoa a perceber os seus sabotadores, né? As suas crenças. São essas narrativas que nós vamos contando, né? Nós criamos histórias. E gosto de compartilhar, não sei se eu já contei aqui em algum programa, por muito tempo eu contava uma história, né? Hoje ela é engraçada, já chorei muito por causa dessa história, né? Hoje já dá pra olhar com outros olhos, que o meu pai nunca tinha me dado colo, né? Então era a história que eu contava, que era o meu pai nunca tinha me dado colo. E aí quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, e aí ver como quando nós falamos na constelação que o amor é cego, né? O amor que enxerga e o amor que é cego. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver. E aí, quando eu comecei esse processo, um belo dia eu fui lá em casa procurar uma fotografia. E aí, nas fotos, eu encontrei uma foto minha no colo do meu pai. E aí, aquela narrativa veio por terra. Comecei a chorar, aquele choro da alma, sabe? Que eu falei assim, cara, mentira. Olha a mentira que eu criei. Que o meu pai nunca tinha me dado colo. E tinha uma prova ali, né? Eu no colo do meu pai. E aí, tanto que na minha sala de atendimentos eu tenho uma foto, eu tenho um quadro, né, com essa foto. Para eu me lembrar que nós todos, enquanto espécie, contamos histórias convenientes para aquilo que a gente quer defender, né? E aí eu comecei a perceber dentro de mim quanto dizer que o meu pai tinha sido atencioso comigo, né? Eu comecei a acessar memórias do meu pai me levar para passear, do meu pai me botar no colo para dirigir, que eu não tinha, eu tinha bloqueado por um amor à minha mãe, para dizer que realmente ele não tinha sido bom. E a nossa relação amorosa e essa montagem, né, que nós estamos procurando fazer nesse programa hoje, é da gente começar a perceber que por amor à nossa mãe, nós tomamos dores em relação ao marido dela e não ao nosso pai.
Com o nosso pai tá tudo check, né? Ele nos deu a vida, ele estava ali, é através do pai que nós vamos conhecer os perigos do mundo, é através do pai que eu vou ter a ausência, né? A mãe é a presença, o pai é a ausência, o yin e o yang. Só que nós começamos a carregar dores do marido da nossa mãe, do pretendente da nossa mãe, né? Do homem, que foi o homem para nossa mãe, da forma que eles se relacionaram. E não acessar o amor puro, né? O amor do meu portal, desse pai que mora em mim. Então, essas narrativas nos ajudam, sim, a encontrar as nossas histórias contadas, né? Que história eu conto da minha história? E aí, através dessas narrativas, as máscaras vão caindo. É como se os meus olhos começassem a se abrir. E aí, o que a Rô falou? Se a pessoa não estiver pronta, pronta pra quê? Pra não ter razão. Eu preciso estar pronta. Assim, ó, devo estar contando uma história estranha, devo estar... O que será que eu não vi da minha história ainda? Porque pensa assim, gurias, hoje eu tô aqui com 44 anos, tá? Sei que tá na internet esse programa 2023, tá? Vocês verem, estão vendo daqui um tempo, né? Talvez eu esteja com mais idade. Mas desses 44 anos, então são 365 dias para cada ano. Para cada dia, são 24 horas. Nós temos memórias de milésimos de segundo. E aquela memória de milésimos de segundo é uma verdade absoluta. E se não for só isso, se for só um pedacinho, um dia, uma memória, e eu torno aquilo, que a Rô acabou de falar do sempre e do nunca, né? E a minha narrativa era, né? Meu pai, nunca. Olha o peso disso, né? E olha que nunca é um monte de tempo. E aí é como se a minha mente bloqueasse aquilo, parasse de ver, eu fico cega mediante isso, e não consigo mais ver a realidade tal qual ela é. E quando eu começo a distorcer a realidade, eu começo a distorcer o meu lugar. Porque se eu acho que posso salvar o outro, se eu vejo que meu papai nunca me deu colo, que ele não era um bom marido para minha mãe, que eu começo a distorcer a realidade. Mas é que é muito chato quando a gente não tem razão. É muito Precisa ruim entender uma isso. droga. E essa distorção do nosso lugar traz as distorções das necessidades. E a Brené Brown chama de conspirações mentais. E esse é um inimigo invisível dos casamentos. As conspirações mentais, as historinhas que nós vamos contando. Ele não me ama porque ele não compra flores pra mim no dia dos namorados. Ele não se importa porque ele não lavou a louça ontem à noite. Ele não pode dar conta da vida dele porque a mãe dele fez tudo por ele a vida toda. A gente vai contando essas historinhas e elas vão virando verdades, muito verdades, e a gente vai se baseando nelas para justificar os nossos próprios comportamentos. Porque é sempre mais fácil e gostoso apontar para o outro. É sempre mais fácil dizer que o outro é o problema. E tem pessoas, inclusive, eu não sei com a Fernanda, mas no meu trabalho, eu já tive casos de pessoas que olharam para mim e falaram assim: eu não quero ser o problema. Eu não quero. Eu não quero mudar. Eu não quero. E ponto. Então também tem muito disso. A pessoa precisa querer, ela precisa se abrir para resolver as questões dela, os dilemas dela, porque não é gostosinho. Eu sempre digo, o processo não é gostosinho. Mas é estar disponível para se olhar, para resolver as coisas, para sair desse lugar de ter razão. Um casamento bem-sucedido não tem espaço para ter razão. Não tem. Se você precisa ser a dona da razão num casamento, não vai funcionar o teu casamento. Porque ele será uma guerra, uma batalha, porque não vai existir um espaço para conversar e resolver. É sobre discutir para ver quem está certa e quem está errada. É a mesma coisa que eu e a Fernanda começarmos a discutir aqui, porque que a visão dela, a abordagem dela é melhor que a minha, ou a minha é melhor que a dela. Nós vamos ficar aqui até amanhã, ou dias e semanas. Mas não é esse o ponto. O ponto é em que parte que isso aqui complementa, em que parte que isso aqui se ajuda. E aí tá tudo lindo. No casamento essa é a sua visão, essa é a minha visão. Como que nós resolvemos daqui para frente? Só que no dia a dia eu entendo, tem o fator estresse, o fator ego, o fator dores.
E aí tudo isso entra e aí vira uma discussão, vira uma batalha. E aí quem está fora do lugar permanece fora do lugar se não estiver disposto a olhar para tudo isso. Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de fazer algum questionamento, porque pode ser que possa ferir alguma das abordagens. Então, vocês me desculpem. Não vai ferir. Né? Mas o lado é que, assim, ó, enquanto vocês falavam, e aí me veio várias questões, e aí uma delas é que as mulheres, eu vejo que mulheres têm mais iniciativa para procurar ajuda quando vem que algo não está de acordo. Eu não sei se isso tem algum fundamento, sim, mulher. E da mesma forma que eu vejo, por exemplo, assim, mesmo que os homens queiram casar, eles jogam no dia do casamento uma forca pros outros para pegarem, né? A mulher joga o buquê para ser a próxima a casar. E os homens, eles jogam uma forca, um negócio de uísque para pelo menos tu vai ficar bêbado, sabe? Tipo essas coisas, né? Então, dentro dessa brincadeira, eu queria ver um pouquinho sobre... enquanto tu falavas, eu lembrei mais disso, Rô, sobre esse olhar para o casal, a mulher... Por exemplo, ele não está disponível porque ele está casado com a mãe dele, ou ele já foi tudo... Enfim, o que pode ser falado sobre, talvez, essa iniciativa maior pelo lado feminino, talvez eu possa afirmar isso? É um assunto delicado, porque a gente tem várias nuances aí, mas vamos pegar uma frase que já foi para mim uma dor, tá? Já quando a primeira vez que eu ouvi ela, eu rangi os dentes. Homens se realizam no trabalho, mulheres se realizam no amor. Isso não quer dizer que a mulher não se realiza no trabalho, isso não quer dizer que o homem não se realiza no amor. Lembrando, uma coisa não exclui a outra. Mas aí quando a gente pega essa frase e entende o poder dela, a gente compreende o seguinte. As mulheres têm habilidades, de maneira geral, para olhar para detalhes. E por isso que a mulher percebe bem antes quando o relacionamento não está bem. A mulher percebe bem antes do que uma criança está sentindo. A mulher tem mais essa facilidade com o sentir. A mulher tem mais facilidade com a fé, com o autoconhecimento, porque ela se conecta mais com o seu sentir de maneira geral. E o homem vai ter mais facilidade para questões braçais, de foco, de produtividade, de fazer o que tem que ser feito. De maneira geral, é assim que funciona, se nós olharmos para as pessoas à nossa volta. Então, homens e mulheres têm habilidades diferentes. E por que a mulher busca mais? Não é por uma questão que os homens não se importam, é porque a mulher se importa mais. A mulher percebe antes aquilo que está faltando. É só a gente parar de pensar, quando a gente entra dentro de casa, que a gente já vai percebendo o que tem que ser feito. A mulher, ela tem, por uma questão de energia também, a mulher tem mais gordura corporal do que o homem, ela tem mais energia e ela vai usar essa energia para as coisas. A mulher vai percebendo as coisas no micro, o homem percebe no macro. Então a mulher entra dentro de casa, ela já percebe que tem uma bolinha de pelo voando, né? Eu entro e digo, uma bolinha de pelo. Aí já tem que catar aquilo ali, já vou fazendo, né? E na relação não é diferente, eu olho para a relação e falo, estamos há 20 dias sem um momento de romance. Será que está acontecendo alguma coisa que ele não me ligou? A mulher vai fazendo toda essa análise o tempo todo de todas as coisas. Não é sobre só o casamento. Sobre todas as coisas que ela tem uma conexão emocional. Que tem o sentir dela envolvido. O homem vai passar por essas mesmas situações às vezes e para ele tá tudo bem. Se não tem reclamação, se não tem um problema acontecendo, tá tudo bem. Eu gosto de dar um exemplo para as minhas clientes que é assim. A mulher passa pela lâmpada queimada 12 vezes. Ela vê a lâmpada queimada 12 vezes e fala que a lâmpada está queimada 12 vezes. O homem passa pela lâmpada queimada uma vez, o homem ele tende a ter uma lista por ordem de urgência das coisas que precisam ser resolvidas. Ele coloca a lâmpada queimada no fim da lista dele e ele não se preocupa mais com a lâmpada queimada. Até que em um dado momento ele precisa acender a luz daquele cômodo e não tem a lâmpada. Aí ele vai lá e compra e resolve na hora. De maneira geral é assim que funciona. E aí num casamento? Então, não é por ser bom ou ruim. Eu gosto de trazer sempre esse olhar. O casamento, ele é a junção. Eu trago as minhas forças, o outro traz as forças dele. O problema é quando uma pessoa está se sobrecarregando com o todo. Então, eu, Rosângela, não vejo um problema quando eu, por exemplo, cuido mais de coisas da filha. Mas o outro trazendo uma outra parte para a relação. E aí funciona.
A gente valorizar o que o outro está fazendo também, que às vezes é diferente do que eu faço. A mulher, muitas vezes, vai movimentar mais a relação, porque ela precisa mais do romance do que o homem. O homem não precisa tanto do romance. E ele, em contrapartida, vai colaborar com coisas que são importantes para essa mulher. Então, por exemplo, se ela diz para ele, olha, amor, eu gostaria de um programa romântico. Aí ele vai, ele paga, ou ele faz a reserva, ele está ali com ela sem o celular. É a contrapartida. Só que na nossa ideia romântica, muitas vezes, nós queremos que o outro saiba, adivinhe, programe tudo e nos leve de surpresa. Isso não vai acontecer. Então, uma das coisas que muda o relacionamento também é conseguir verbalizar o que queremos, entender o que queremos e nos responsabilizarmos pelo que queremos. Porque se eu quero romance, eu tiro o peso de buscar pelo romance na relação e ficar esperando o romance, que o outro traga o romance o tempo todo, sabe? Então, eu gosto muito desse olhar que eu me nutrindo muito mais no casamento, e o casamento sendo muito importante para mim, não tem problema se eu buscar esse movimento. Alguém precisa ser a parte mais inteligente para começar as coisas. Se um fica ali olhando para o outro e ninguém faz nada, porque o outro não está fazendo, eu também não faço, e aí? E aí que a relação afunda, a relação acaba, assim como o outro vai buscar mais coisas. Às vezes por trabalho, para fazer essa família ter uma prosperidade, ter uma organização, ter uma paz. Uhum. E não tem nada de errado com isso. São olhares diferentes para as coisas. E é óbvio que isso não impede que o homem lave a louça, isso não impede que o homem ajude em casa, isso não impede que o homem traga o romance, assim como não impede que a mulher queira construir uma carreira profissional super bem sucedida. São olhares diferentes. Se os dois estão olhando para fora, quem é que olha para dentro? Quem é que olha para a relação? Quem é que olha para a família, para esse propósito tão lindo que é a família? Alguém tem que olhar. E muitas vezes os casais estão os dois olhando para fora e ninguém tá cuidando da casa. A casa tá uma bagunça, literalmente. A casa tá sem pilares, porque ninguém tá cuidando do casamento. Então, a mulher não é diminuída quando ela tá cuidando do casamento. E não é necessário abrir mão de tudo para cuidar do casamento. É você olhar e dizer, poxa, isso aqui é importante para mim. Então, deixa eu trazer isso aqui para dentro da relação sem peso. O melhor de tudo é quando a gente começa a fazer as coisas sabendo que isso já está nos nutrindo, né? Não é um peso. Então, quando eu trago esse exemplo dos homens se realizarem no trabalho e as mulheres no amor, a mulher pode ter o trabalho mais incrível do mundo, mais maravilhoso do mundo. Ela pode chegar lá. Eu tenho muita cliente que chega lá, sabe? Que diz assim, eu cheguei lá. Mas se ela voltar para casa e ela não tiver ninguém, ela não tiver com quem compartilhar, o casamento dela estiver destruído, não tem valor. O homem pode ter uma família muito boa, muito estruturada, mas se ele não se sente útil, se ele não se sente realizador, se financeiramente ele está muito mal, para ele não é o suficiente muitas vezes. O homem precisa muito buscar isso para ele se sentir importante. Então, são olhares diferentes, são visões diferentes. E quando a gente vai olhando para isso e vai compreendendo mais profundamente, não precisa mais carregar o peso do mundo, sabe? De guerra. De guerra do sexo, eu não vou fazer porque é igualdade, a gente tem que fazer do mesmo jeito. Não, às vezes é sobre os dois fazerem, mas às vezes de maneiras diferentes. E agora, né, eu fiz esse questionamento já com julgamento, né? Porque daí eu lembrei da tal da lua, Fer. Né? Porque aí ele diz, não, mas a mulher, né, o yin, o yang, a lua, o sol e assim vai. E aí a gente tá no ano de lua e aí a mulher, ela é cíclica, lua, né? É lua. E aí para quem não entendeu esse meu comentário, assista os outros programas. Agora, antes de continuarmos esse nosso papo, eu vou chamar mais alguns recadinhos dos nossos patrocinadores. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Lojas Regla, viva novos caminhos. E a temporada do jeans já começou, feminino e masculino, a partir de R$ 99,90. Tudo em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para 60 dias. A Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o espaço da Fleur
onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos, atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, um espaço de saúde alternativa e holística. Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol. Protocolos estéticos corporais e faciais de alto padrão, com o objetivo de manter você sempre linda. Os protocolos são individualizados e personalizados, onde eles têm um imenso prazer em te receber para uma avaliação. Então, só agendar teu horáriozinho. E voltando para esse papo, estamos falando sobre o nosso lugar na vida amorosa aqui com a Fernanda, a Prana, lá do centro de Veranópolis. E eu gosto sempre de dizer que precisando, né, as meninas têm sempre um olhar especial para ti. É só chegar, conversar, e tem várias terapias à disposição, né, Fer? Isso é bem bacana pra gente poder estar, poxa, tô à procura, não sei o que, mas eu gostaria, por que não, né? Esse olhar diferenciado. E estamos aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, ajudando os casais a ter esse fluxo melhor, né, no relacionamento, que é muito bacana. Meninas, então a gente parou enquanto eu estava e brinquei com a Lua, né, Fer? Porque a gente acaba... eu fiz a pergunta e depois eu disse assim, cara, parece que eu não aprendo nos programas quando passa, quando fala, né, o que é a energia da mulher, qual é a energia do homem e que tudo isso está em nós, né? Mas é que ele acaba sendo um pouco mais forte na mulher, enfim. Mas, Fer, entendendo um pouquinho sobre tudo isso que eu disse, não, a mulher parece que ela tem esse olhar um pouquinho maior para a vida em família. Eu não conhecia a frase que a Rô falou, né? Mas olha só como é no ponto de vista da constelação. A mãe, né, é a casa. O pai é o mundo. De que forma a gente olha para isso? Porque é dentro da mãe que nós ganhamos um corpo. Então, o nosso corpo ele se forma dentro do útero da mãe. A alma, a energia, né, o espírito, nome que for verdade aí no coração, ele chega através do pai. Então, a gente pode pensar nos arquétipos, né, do pai céu, o invisível, né, o que não é palpável, a espiritualidade, o inconsciente, né, algo que a gente não enxerga, o pai. Por isso que o arquétipo, o pai é o ausente, né? Que é essa energia. E a mãe é a presença, porque é a mãe que materializa. Então, bens materiais, né? Dinheiro, corpo. Nosso primeiro e grande maior bem material é o nosso corpo. Né? Então, tá ligado à mãe. Como essa energia chega através do pai, então a vida começa no pai, né, no pai céu e no nosso pai da matéria. A vida ela é nutrida através da mãe. E todos esses químicos que a mãe vai produzindo durante a nossa gestação, né, neurotransmissores, hormônios, todos esses químicos que as nossas emoções carregam, né, chegam através da mãe. Então o feminino traz a emoção, enquanto o masculino traz o foco. Muitas pessoas que vão procurar a constelação, me falta foco, falta pai, né? Sou muito parada, tenho dificuldade de me mover, né? Falta pai. Pai é movimento, pai é mundo, né? Tá muito parado na esfera da mãe, na esfera do feminino, porque nós somos a mistura dos dois. Então, sim, nós vamos nos realizar profissionalmente, né? Os homens vão querer ser amados, né? Sim, nós todos queremos as mesmas coisas. Nós somos da mesma espécie, né? E aí, tu falou sobre o homem que enforca. Geralmente é uma brincadeira que se faz. A mulher joga o buquê para saber qual é a próxima sortuda a casar. E os homens jogam... Por muitos anos jogaram uma forca, né, um laço de, né, uma corda, né, um laço, e jogaram para ver qual é o próximo a se enforcar.
né? Que eu digo assim, nossa, eles fazem tudo isso, só que eles estão sempre querendo casar, né? Eu digo, é baita, né? E esse processo, claro, é cultural, né? Se nós vamos pegar outros povos, até que vivem próximos a nós, né? Que vivem aqui em Nova Prata, em Veranópolis, povos ciganos, né? Tem movimentos diferentes, dependendo da cultura, né? Isso é bem interessante a gente perceber. A nossa colonização aqui é uma colonização de predominância europeia e indígena. Então, nós também temos esses ritos. E a nossa colonização europeia, principalmente a Itália, né? Bastante imigrantes italianos, a Alemanha. Nós temos essas nossas crenças judaico-cristãs, né? E isso reverbera no inconsciente coletivo. Então, nós vamos criando essas crenças. O que se percebe no campo da constelação é entender que quem dá lugar pro feminino, né, ou pro masculino, então quem vai dar lugar pro homem é a mulher. É a mulher que dá lugar pro homem, né? Porque o que acontece? Como é dentro da mulher que se ganha esse corpo, né? E aí, nós nascemos, nossos filhos nascemos, e o que a gente precisa para ser nutrido, para nossa vida ser nutrida, vai vir da mãe, né? No programa, e aí vale a pena a chamada para o programa da Azul, que nós falamos aqui, né? Que a ciência hoje prova que quando deita o bebê aqui, automaticamente o leite é produzido, né? Como se acionasse um gatilho no nosso cérebro. Então, essa mãe vai nos nutrir com o leite dela. E tudo que essa mãe vai sentindo como emoção, vai caindo no leite. Então, nós nascemos e sugamos a mãe, né? Foi um termo que tu disse antes. Sugar. Nós sugamos a mãe. Nós tomamos as emoções da mãe. E levamos uma vida inteira para discernir o que é da mãe e o que é nosso. Então, esse processo de a gente entender que nós funcionamos de forma diferente, o feminino e o masculino, né? Nosso corpo funciona de formas diferentes. E aí a Rô falou, um vai colaborar com algo, né? E o outro com outra coisa, para que os opostos equivalentes se completem. Aí um outro termo que a Rô falou, um olha para cá, um olha para cá. Via de regra, se percebe num processo de divórcio, quando um casal não consegue mais ficar junto. É porque os dois não puderam olhar juntos para algo, né? Por uma grande dor. Por exemplo, um casal que sofre um aborto, né? Eles perdem um bebê. Às vezes a mulher vive o luto e o marido, por alguma razão, não consegue viver esse luto. E o casal se separa, né? Estão com um problema financeiro. Um olha, tenta recuperar as finanças e o outro não. Então, para que as relações elas possam fluir, claro que hoje aqui a gente está falando de vida amorosa, mas os envolvidos, os sócios de uma empresa, né, gurias? Uma constelação de empresa. Aí um sócio está olhando para uma questão, um sócio olha para os funcionários, o outro sócio olha para os clientes, né? Mas os sócios não olham para a empresa. Então, sempre nos perguntarmos, né? Para onde eu estou olhando? Para onde o meu companheiro, a minha companheira olha? Porque aí juntos a gente pode olhar. A Rô disse, eu vou olhar para o meu lado, eu vou olhar para... Mas nós aqui, nós três, a Conecta, né? Representada aqui por ti, a forma da Rô, do trabalho, a minha forma de trabalho, nós todas olhamos para que esse programa seja entregue algo de fundamento para quem assiste e para quem assiste possa acessar um lugar melhor de viver. Então, nós três olhamos para algo maior, né? Agora, se cada uma olhar, eu vou olhar para a lâmpada, daí uma olha para lá, de que forma fica? E aí vai de novo o termo do amor cego, né? Para onde eu tô olhando, que eu não tô olhando para isso. Que aí já interfere no meu lugar também. Diretamente, porque eu não posso ver, né? Por um amor cego, eu vou dizer que casamento é ruim, mas ainda assim vou me casar, né? Sabe como é que é casamento, né? Mas tu sabe como é que é depois dos 40, né? Uma crença, né? E aí a gente vai criando a narrativa, que depois disso não é mais possível. E começa a generalizar. Porque quantas pessoas com mais de 40 anos têm uma saúde maravilhosa e correm? Né? Então, que lugar eu ocupo? O que se manifesta através de mim?
Né? O que, que eu tô tomando que não é meu? É um convite a essa percepção. É isso aí, meninas. Olha só, eu preciso chegar ao final desse programa, mas deixar um espaço para cada uma fazer suas considerações. Mas eu gostaria de já deixar o convite para você que nos assiste hoje, para nos acompanhar daqui uns 15 dias, então, vai ao ar o programa que nós vamos fazer a segunda parte. Nós vamos fazer falando sobre as dinâmicas de troca, o que vale muito a pena a gente estar aqui conversando, tanto pelo lado da Rô, ela traz o conhecimento dela, a Fer traz toda a parte da constelação familiar, que é bem importante, então já fica o convite. Continue nos acompanhando, a gente está sempre divulgando pelas redes da Conecta Mais quando, né, os programas vão ao ar. E é tão importante ouvir esse programa e eu acredito que vai complementar muito em todas essas ideias. Mas com isso, meninas, eu gostaria de agradecê-las no dia de hoje, né? Sobre tanto que foi entregue e o quanto foi bacana a gente falar sobre o nosso lugar na vida amorosa e que vai continuar, Rô. Muito obrigada pelo convite, Fernanda, Laura, muito bom estar aqui com vocês. E que as pessoas de casa estejam abertas, já foi um primeiro passo. Já mexeu com alguma coisa aí dentro, então espera que venha a parte 2 para você entender. Agora que você já percebeu para onde que eu tô olhando, qual que tá sendo o meu lugar nessa relação, a gente vai entender quais são as dinâmicas mais comuns no próximo programa. O que que acontece, como é que essas trocas se dão e como ir saindo disso aos poucos. Muito obrigada pelo tempo, pelo espaço. Maravilha, Rô. Obrigada, Fer, mais uma vez. Obrigada, Rô. E sim, né, a ideia agora é que vocês e nós juntas, né, a gente possa perceber o quanto isso tá ali, só que por alguma razão a gente não enxerga, né, trazer para nossa vida prática o quanto a gente pode ver isso dentro da nossa casa. Que bom, sempre bom estar aqui. Muito obrigada, meninas. Então, agradeço a quem nos acompanhou. Vou agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Ótica Bem Ver, há mais de 20 anos, cuidando de você. A Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol. A Uprana Energia Vital. A Fler para Alisson Pinheiro. A Kumon. A Lojas Regla, ao Restaurante e Cantina Mascaron, a Casa Gamba, ao Supermercado Lorenzetti e a Pedras Andretta. Então, um abraço e até o próximo.